Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Nesta terça-feira, 12 de março, comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, o cientista social Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. E atenção, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios foi liberado para tráfego de veículos na manhã desta terça-feira. A rodovia havia sido interditada na madrugada de ontem devido às chuvas que chegaram a um índice acumulado de 127 milímetros, causando deslizamento de encostas nos quilômetros 69, 73 e 79. As equipes de engenharia e geologia da concessionária da rodovia garantiram que existem condições seguras para os usuários. E nesta edição, suposto assassino de Marielle é preso no Rio. Bilhão em emendas para negociar previdência. PM do Vale tem novo comando. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Dois dias antes de o crime que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes completar um ano, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam o homem apontado como autor dos disparos. Rony Lessa, policial militar reformado. Na Operação Lume, como foi batizada, também foi preso o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, suposto motorista do carro usado no crime. Elcio foi expulso da Polícia Militar em 2015. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços dos dois acusados para apreender documentos, celulares, computadores, armas e acessórios. O Ministério Público também pediu a suspensão da remuneração e do porte de arma de fogo de Lessa, indenização por danos morais aos familiares das vítimas e a fixação de pensão em favor do filho menor de Anderson até completar 24 anos de idade. Segundo o Ministério Público, os dois foram denunciados depois de análises de diversas provas. O Ministério Público ainda diz que o crime foi planejado 3 meses antes dos assassinatos. Relembrando o caso, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram mortos no bairro Estácio, na região central do Rio, no dia 14 de março de 2018. O caso segue em sigilo. Será aí o início da solução desse caso que chocou o país e que o país todo cobrava realmente providências e o esclarecimento? Acho que é um bom... É o fator principal aí, né? Apurar e identificar os culpados e agora executar rapidamente a pena também. Né? Então, eu acho importante também, né, Gilberto? O Marcelo Freixo, um deputado federal pelo PSOL, que era muito amigo do Marielle, disse ontem que é muito importante, sim, as prisões, mas é que é preciso saber a mando de quem esse crime foi perpetrado, né? A questão que a gente colocou aqui várias vezes, e é importante reforçar, o Estado do Rio de Janeiro ele é aparelhado por uma marginalidade complicada ali, né? Um Estado não é mais paralelo, é o próprio Estado, né? Agora o governador novo está tentando colocar a casa em ordem, mas a gente vê que ainda tem bastante coisa. Se você identifica quem são os mandantes, você contribui bastante para desestruturar essa facção criminosa que toma conta do Estado e, obviamente, devolver
o Estado para a mão da sociedade e não ficar, né, da forma como está. Não tem Isso dúvida, mesmo. um caso que extrapolou as fronteiras do Rio de Janeiro e que o Brasil inteiro espera, como o Guilherme falou. Vamos saber quem foram os mandatários de tal coisa tão hedionda. E a companhia aérea Gol anunciou ontem que suspendeu temporariamente o uso do modelo 737 MAX da Boeing após os 2 acidentes com aeronaves do mesmo modelo. A empresa possui 7 aeronaves 737 MAX que operam em rotas para os Estados Unidos, América do Sul e Caribe. A suspensão ocorreu depois da queda de um avião da Ethiopian Airlines, que deixou 157 mortos e foi o segundo acidente em 5 meses envolvendo este tipo de avião, o 737 MAX 8, que é a versão mais recente do avião comercial mais vendido do mundo. No fim de outubro de 2018, 189 pessoas morreram em um voo na Indonésia com o mesmo modelo de avião. A Gol informou que os clientes com viagens previstas nestas aeronaves serão comunicados e realocados em voos da empresa ou de outras companhias aéreas. Nesta segunda, a Administração Internacional de Aviação informou que não existe, até o momento, relação entre os acidentes ocorridos na Indonésia e na Etiópia, mas que mesmo sem essa relação, ajustes terão que ser feitos neste modelo de avião. Diversos países também adotaram restrições ao Boeing 737 MAX 8 após o acidente na Etiópia. Na China e Indonésia, autoridades ordenaram a suspensão da operação do modelo. E em outros países, as próprias companhias estão individualmente decidindo não utilizar o Boeing 737 MAX 8. Segundo os dados do site Planet Spotters, que cataloga frotas de aviões no mundo, existem ao menos 47 companhias que têm o 737 MAX da Boeing entre seus aviões. Delas, pelo menos 19 suspenderam o seu uso. Pois é, eu estava lendo hoje que aerolíneas argentinas também suspenderam temporariamente seus voos com esse avião. Uma questão importante é o seguinte, o que eu gosto sempre de comentar também é assim, o avião ele é um projeto feito para determinadas características. Por exemplo, para 200 passageiros. Envelope de voo. É um envelope de voo. 400 passageiros, 300 passageiros, 200 passageiros, ou como o avião da Embraer, até 120 passageiros. E aí o que acontece? Por uma economia de projeto, que não é barato, e para o desenvolvimento, eles vão ampliando isso e modificando algumas características de engenharia ali, né? E isso, às vezes, extrapola um pouco esse envelope e pode estar causando problema. Tanto é verdade, até as companhias aéreas suspenderem, eu acreditei que é uma medida preventiva, alguma coisa importante. Mas o que me chamou a atenção é que o governo americano também pediu para a Boeing suspender esse avião até que seja identificado e corrigido o problema, porque isso impacta, inclusive, negócios do setor e, obviamente, os Estados Unidos estão preocupados com isso também. Então, é importante, sim, dar uma olhada com calma. Nós tivemos problemas aí com a A380 também, da Airbus, que, inclusive, fez com que a empresa anunciasse a descontinuidade do projeto, né? Enfim, isso é do negócio, né? Mas precisa tomar cuidado porque realmente é o 3º ou 4º acidente desse tipo de avião. É um avião que está se esticando muito e ali tem problema de aerodinâmica, tem problema de uma série de... E tem uma coisa chamada o software também aqui, não sou nenhum especialista em aviação, mas que é uma coisa interessante porque ele não aceita o erro. Então, na medida em que essas modificações vão sendo feitas dentro do projeto original, não existe uma correção possível para o piloto, que foi determinada a causa desse acidente, ele não consegue corrigir. Foi o próprio software que determinou que ele deveria... Nos últimos 20 anos, uma tendência que tem ocorrido no setor aeronáutico é a menor intervenção possível do humano na máquina, né? O homem está lá para não deixar ninguém mexer no botão ali, né? Então, a gente tem vários acidentes que ocorreram recentemente, tem esse tipo são falhas humanas, mas falhas humanas via de regra do sistema e não do piloto, né? O piloto está ali, ele às vezes não consegue atuar. Por exemplo, teve um caso famoso aqui no Brasil que na hora que ele
foi fazer o manche ali, o reverso, colocar o reverso para pousar, o sistema entendeu que estava acelerando, e então ele não conseguiu pousar o acidente. Mas tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido. Outra notícia que está pipocando nessa manhã é que a Azul assinou um acordo para a compra da Avianca Brasil, né, um negócio de 406 milhões, envolvendo 30 aviões e 70 slots. Quer dizer, pode ser a salvação aí da Avianca, né? Sim, existe uma consolidação aí no mercado, acontecendo no mercado, né? Você tem a Latam, você tem aí a Azul do outro lado, você tem empresas estrangeiras entrando. O grande limitador disso é a burocracia brasileira, são os impostos, é a própria Infraero, os aeroportos, né? A lei brasileira não permite que companhias aéreas estrangeiras voem no Brasil. Então, precisa resolver isso aí, o mercado vai ficar mais aberto. Vai decolar. Esperamos que decole, né? E falando em decolagens aqui, Brasil e Estados Unidos concluíram na semana passada as negociações do novo AST, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permite o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão. O tema é debatido pelos dois países desde 2000, quando o governo Fernando Henrique Cardoso assinou o acordo, rejeitado na sequência pelo Congresso Nacional. Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump devem assinar o acordo no encontro que terão na Casa Branca em 19 de março. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, avaliou que as negociações reduziram a ingerência americana no Brasil. Disse, abre aspas, essa negociação encerra quase 20 anos em que estamos tentando lançar da base de Alcântara mísseis de maior capacidade, de maior porte e que podem ser utilizados no uso comercial, sobretudo de lançamentos de satélite, fecha aspas. O acordo prevê a proteção de conteúdo com tecnologia americana usado no lançamento de foguetes e mísseis a partir da base de Alcântara. Atualmente, 80% do mercado espacial usa tecnologia americana. Em 2003, a explosão do VLS, o veículo lançador de satélites, em Alcântara, provocou a morte de 21 engenheiros e técnicos de São José dos Campos. Daí a nossa atenção especial a essa notícia, dado que nós fazemos parte de uma história trágica até de Alcântara. Mas como é que você vê esse acordo? Como é que vocês veem aí esse acordo que já se arrasta desde 2000 e que tem alguns vieses bem interessantes, tanto em termos de tecnologia como em termos comerciais? Como é que vocês avaliam essa? Bom, esse é um tipo da notícia que é nossa, né? É de São José dos Campos. Nós temos aqui o Programa Espacial Brasileiro completo está aqui, né? Você tem o IAE, que faz aí os foguetes, né? E coordena o lançador de satélite também. Tem você tem aqui o INPE, que constrói satélites, Cibers, produz. Né? Tem o Cibers, né? Que é o satélite que está no ar aí, 2 já, com a China, né? Enfim, é um setor nosso. Esse acordo é muito importante. E eu vejo as críticas ou vejo alguns comentários que eles têm um viés um pouco fora da área de negócio e fora da área técnica. Para se formar uma competência nessa área, depende de ter uma boa educação. Né? Por exemplo, nós temos vários profissionais do CTA, do IAE, do INPE, estão aposentando e não tem reposição, porque a formação é difícil nessa área. Né? Ela é específica, tem que vir desde cedo, então a gente tem problema. Concorrer com os Estados Unidos nisso é impossível. Né? Eles, além de ter um sistema educacional que tem um foco muito grande no setor espacial de defesa, eles formam engenharia para isso. Tem a NASA, você tem várias empresas aéreas, empresas aeronáuticas, empresas do setor militar também. Então não dá para concorrer. Só que nós temos uma vantagem que é natural, né? Que é a base de Alcântara está perto da linha do Equador e isso faz com que o foguete
entra em órbita mais rápido, gastando 30% de combustível, que é um fator crítico desse tipo de negócio. Combustível líquido ou mesmo o sólido é 30% menos de combustível e entra rápido. Isso é uma vantagem competitiva fantástica. Então, tinha-se um problema nisso aí, que era os Estados Unidos dizer, olha, nós vamos usar a base, nós vamos permitir tudo, mas nós não queremos que vocês desenvolvam o próprio lançador. Né? E aí ficou complicado. Nesse acordo ainda tem uma restrição, mas é uma restrição com o dinheiro do uso comercial da base. Eles não querem que aquele dinheiro seja usado para o desenvolvimento. Ontem eu até brinquei com um colega, eu falei, tá ótimo, nós usamos isso, por exemplo, para a educação, para formar pessoas, e pegamos o dinheiro da educação e usamos na base. Então não tem problema nenhum, a gente pode fazer esse acordo, mas brincadeiras à parte, eu acredito que é muito importante, principalmente para São José dos Campos. Né? A crítica sempre teve um componente aí de soberania nacional. Né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que chega uma hora que as questões têm que ser resolvidas por meio de tratados, de Acordos, regras, né? Sim. Acordos. Né? E teve uma questão nesse meio de caminho que ficou ruim. Por conta dessa soberania, acabou-se assinando um contrato com uma empresa ucraniana que fez uma empresa estatal brasileira, a ACS, brilhantemente administrada lá pelo Brigadeiro Reginaldo, que foi reitor do ITA aqui, diretor do CTA algumas vezes, tal, aí de outros institutos do CTA, e foi meu chefe também. O Brigadeiro Reginaldo era presidente do conselho lá quando a gente montou o parque, e ele foi administrar lá, mas é impossível, era um projeto obsoleto, um projeto que a Ucrânia não cumpria a parte dela, o Brasil ficou com um problema também e tal, e acabou gerando prejuízos aí de milhões, né? E parado lá e não resolveu. Agora, me parece que o jogo é para valer, é um alinhamento bilateral, então não é uma coisa assim que tem um monte de gente aí participando, não, são dois países que têm programa espacial completo. O Brasil tem, apesar de não ter sucesso, ele tem todos os setores, ele tem satélite, ele tem foguete, ele tem aeronaves, ele tem tudo, né? Então a gente tem uma boa chance aí de dar um outro salto, como nós demos na década de 70 no Brasil e, obviamente, aqui em São José dos Campos. Não tem dúvida, isso daí, claro, que habita o nosso emocional também, não só pela tragédia, mas por tudo isso, como o Agliberto falou, de toda essa capacitação técnica e tecnológica que nós temos aqui, em termos dos profissionais que agora estão saindo aí e que, infelizmente, não tem reposição do mercado para eles. O São José vê com muito bons olhos e com muita ansiedade tudo isso que pode acontecer em Alcântara também. E bancos fazem mutirões para renegociar dívidas. Eles começam hoje e são organizados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, em parceria com órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs. A ação ocorre na semana em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, que é agora dia 15 de março. Segundo a FEBRABAN, os mutirões são eficazes porque cerca de 80% das pessoas que participam dessas ações chegam a um acordo com os bancos. Os clientes podem encaminhar suas propostas de negociação aos bancos por meio do site consumidor.gov.br. O site é consumidor.gov.br. A plataforma, criada pelo governo federal, é um canal direto de comunicação entre os consumidores e mais de 80 instituições financeiras de todo o Brasil. Os acordos feitos de forma virtual já representam até 40% do total em algumas instituições financeiras. Pela estimativa do setor, as negociações online entre este e o próximo ano já deverão ultrapassar as presenciais, que são aquelas feitas na agência. A federação lembra que o consumidor não precisa esperar pela realização de um mutirão, caso necessite negociar suas dívidas. Os principais bancos mantêm canais para prestar esse serviço e reservam em seus sites áreas específicas para tal atendimento. Isso é muito bacana. E o governo, prestem bem atenção nessa notícia, o governo libera R$ 1 bilhão em emendas para negociação por previdência. As emendas parlamentares são moedas de trocas clássicas entre o executivo e o legislativo, e a gestão de Bolsonaro vinha sendo cobrada pelos deputados e senadores
por ainda não ter liberado a verba. Com esse dinheiro liberado pelo governo, os deputados e senadores podem destinar verbas para suas bases eleitorais, seja pelas bancadas ou individualmente. Nós vamos para um break aqui rapidamente e voltamos com mais sobre essa notícia. Pode ser? Pois é, desde o começo dessa semana a chuva preocupa. E nós vamos ao tempo com a Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Turzi. A terça-feira começou com céu com muitas nuvens e temperatura mínima de 20 graus em São Paulo. A nebulosidade se manterá variada ao longo do dia. Assim, o céu estará parcialmente nublado a nublado. A partir do período da tarde, áreas de instabilidade ocasionarão pancadas de chuva em pontos isolados. Estas pancadas poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas se manterão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima de 26 graus na Serra da Mantiqueira e Alto Tietê, 27 graus na capital paulista e 28 graus nas regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. E a Defesa Civil dos municípios do Litoral Norte está em alerta. Todas as cidades litorâneas da região passaram dos 100 milímetros no volume da chuva. E nas próximas horas pode chover até 200 milímetros. Por isso, o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, reafirmou a orientação para que as pessoas se abriguem em locais seguros e não saiam durante a chuva. Ele informou também que moradores de áreas de risco resistem em deixar suas casas. Caraguatatuba registrou 9 desabrigados e diversas ruas e avenidas alagadas. Ubatuba foi a cidade que registrou o maior índice acumulado de chuva em 24 horas em todo o estado, de acordo com o Centro de Monitoramento e Prevenção a Desastres. Ilhabela registrou 199,98 milímetros de chuvas em 24 horas na região da Praia da Armação. As cidades da Grande São Paulo e a capital paulista amanheceram com muitos resquícios do temporal que atingiu a região. Ainda há vários pontos de alagamentos, lama, entulhos acumulados em ruas e calçadas e muitas inundações. Foram confirmadas 12 mortes, vítimas de soterramentos e afogamentos. Algumas cidades da região do ABC decretaram estado de calamidade pública e aguardam ajuda do governo federal. Nós temos alguns exemplos aqui, você vai ver o vídeo, é uma coisa realmente assustadora o que acontece. Veja na cena aí. Isso é num condomínio, né, Zé? Olha o absurdo. A força da água que arrasta esse Fusca para dentro do condomínio, praticamente para dentro da piscina. E tem outro também, uma coisa até triste aqui, que a gente vai ver também, dos comerciantes que estão sofrendo demais também com esse problema da chuva também lá no ABC, o que está acontecendo. A GM, da Guida Liberty. Tudo sucata. Isso é uma concessionária que obviamente foi alagada. Lixo, olha aí, que tristeza. Leilão. Agora é a hora, quem tem dinheiro para comprar aí, ó. Tudo carro zero, ó. Sem placa, ó, tudo sem placa. Olha a situação dos carros. Olha o interior do carro. É lixo isso mesmo, né? Hilux. Olha, não tá brincadeira não. O governador de São Paulo, João Dória, pediu para que evitem sair de casa, abre aspas. Além do trabalho, evitem sair de casa para outras atividades. Esta é a recomendação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, fecha aspas. A chuva deve continuar em todo o estado até sexta-feira. Meteorologistas explicam que o temporal é provocado pelo aumento da convergência de umidade aliada a uma área
de baixa pressão. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Não restou muito a dizer, né? O governador não teve muito o que dizer, a não ser, depois que sobrevoou o cenário das enchentes, de que não saiam de casa. Pelo menos 12 mortos e centenas desabrigados com esses estragos provocados pelas chuvas. Os dramas pessoais deram o tom da calamidade que afetou pesadamente as cidades do Grande ABC. Famílias que passaram mais de 20 horas dentro de carros esperando a água baixar. Gente que teve que dormir em cinemas. Isso aconteceu num shopping em Ipiranga. Famílias com sujeiras batendo no pescoço, resgatadas com jet ski. Encostas desmoronando, virando lama, levando casas e famílias. Estima-se que o comércio teve um prejuízo de 45 milhões de reais. Vimos há pouco uma revenda com seus carros que eram 0 quilômetros. Foram engolfados pelo barro e pela água e serão descartados. E esse turbilhão com dejetos que invadiu um condomínio lá em São Caetano. As chuvas têm sido mais pesadas do que de costume. Sim, com as chuvas, com as mudanças climáticas, os eventos daqui para frente serão cada vez mais extremos. Os especialistas estão cansados de alertar. Especialistas aqui do INPE, por exemplo. Mas os administradores das cidades ainda não acreditam. Ou então não teriam cortado gastos com a prevenção de enchentes. Um levantamento feito pela Folha de São Paulo, publicado hoje, mostra que município e estado tinham verba de 5,3 bilhões para drenagem. Gastaram menos da metade. Somente as obras no Ipiranga, na Zona Sul, se arrastam há 4 anos e já custaram 50 milhões de reais. A troca de acusações de quem fez ou não fez isso, desse ou daquele outro partido, nós estamos cansados de ouvir. É o mesmo lenga-lenga de sempre com suas jurisdições falidas. A notícia da vítima que não conseguiu se salvar, agarrada a um poste, não pode ser apenas um número nas estatísticas. Pois é, essa questão muito bem colocada por você, Zé, ela mostra que o governo prefere atuar depois que a porta foi arrombada, né? É a tradição do nosso país. Não se faz planejamento, o gestor público ele não olha o representado de verdade, ele fica olhando só os representantes, né? Então isso é complicado. Por exemplo, a prevenção de enchentes se faz antes, na seca, onde você faz a drenagem, onde você faz a coleta de entulhos, onde você faz todo o projeto a campanha de prevenções aí, de encostas, de, né, lugares de risco. E depois não adianta, aí a gente vai tratar como tragédia. Como tragédia, você bem lembrou. Restou o quê ao governador? Não saia de casa que a gente vai aqui, é um problema de calamidade. Sem contar do prefeito baladeiro, né? Que foi para a balada e esqueceu aí que tinha as águas de março fecham o verão, e como diz a música, né? E ele estava lá fazendo o pós-carnaval, o carnaval fora de época já, né? Ele teve que voltar correndo, ele vai reassumir hoje. Eu não gosto de fazer críticas ácidas, eu sempre fui um cara ponderado, mas ontem, infelizmente, eu mandei uma mensagem para ele e disse a ele que ele atuou como um moleque, né? Fazendo gestão pública. Isso não pode acontecer. Ele é um prefeito da principal capital da América Latina, um dos maiores do mundo, e com problemas. Não é um prefeito que estava tranquilo para viajar. Tinha problema, já anunciado, né? Então, sem contar que ele deixou o carnaval da cidade dele e foi prestigiar o carnaval da cidade de outro colega. Então, assim, eu acho que ele precisa repensar um pouco a função pública. Hein? Não, e falar em repensar, vou pegar carona no que você falou aí, a natureza está cobrando o seu preço e quando se trata de chuva, se trata de natureza. Mas a população tem muito que fazer a sua parte, veja essa notícia. A operação Ação Lixo Marinho continua lá em Ilhabela, né? No último final de semana foram retirados, olha só isso, Agilberto, também, que absurdo, cerca de 120 quilos de lixo do mar, tá?
De acordo com a prefeitura, entre os resíduos havia uma caixa d'água e até fios elétricos. Do total, 54% dos resíduos eram plásticos. A equipe que participa da ação realiza uma triagem do lixo no final da operação. O que foi recolhido é encaminhado ao aterro municipal de Ilhabela. Tantas campanhas, há de se ter um pouco de atitude e não fazer esse tipo de coisa, né, Gilberto? E uma coisa que me surpreende é o seguinte, a Ilhabela tem um royalty Perfeito. enorme do petróleo, né? Cresceu muito o caixa, tem uma população que não cresce na mesma proporção, então é uma ilha, ela tem limite ali de população. Quer dizer, eu não consigo entender isso. Esgoto a céu aberto, é um lugar que vive do turismo, e turismo de alto padrão, consegue gerar lixo e jogar pela ilha toda. Virou um descaso público muito, muito pesado. Mas ainda assim você vê as pessoas, né? Como é bonito isso, né? Esse compromisso com o outro, de você fazer campanhas sociais ali, né? Eu acho bacana isso. A população está dando uma lição de moral aí no poder público. Ser politicamente correto só em rede social não adianta nada. Todo mundo nós precisamos, em todos os níveis de atitudes. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. E pedra no sapato do governador João Dória, o combate ao crime na região metropolitana do Vale está sob nova direção. O governo estadual trocou o comando da Polícia Militar da região metropolitana com menos de 9 meses de atuação do coronel Lourival da Silva Júnior, que passa a comandar a Polícia Rodoviária Estadual. No lugar dele, assume o coronel José Eduardo Stanelis de Aquino, de 54 anos, que estava na capital. Stanelis terá o desafio de tirar a região metropolitana da incômoda liderança das mortes violentas em todo o interior do estado. Para isso, terá que superar déficit de homens na corporação, redução de vagas no BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia e os índices criminais em alta. Durante a campanha, João Dória prometeu tratar o Vale do Paraíba como prioridade na segurança pública. Ele disse que utilizaria critérios técnicos durante sua gestão. Até agora, contudo, a declaração não saiu do papel. Recordista de homicídios, com 13 vítimas por 100 mil habitantes, a região metropolitana tem déficit de ao menos 700 homens na Polícia Militar, equivalente a 20% do efetivo da corporação na região, em torno mais ou menos de 3.400 policiais. A posse de Stanelis ainda não foi marcada, mas ele já está trabalhando na região. Sem esclarecer o motivo da troca no CPI-1 da Polícia Militar, diz que obedece critérios estratégicos. A Polícia Militar citou critérios estratégicos ao explicar o motivo da substituição no comando. E a fila do SUS cresce em São José dos Campos. Dados apresentados pela Secretaria da Saúde de São José mostram que a crise financeira inflou a fila na rede pública de saúde em São José dos Campos. O relatório mostra que o crescimento de usuários que usam o SUS cresceu de 49% para 57% entre 2010 e 2018. O aumento foi atribuído à redução de pessoas que usam os planos de saúde particulares. Nos últimos 8 anos, o número de usuários de planos de saúde particulares caiu de 330 para 298 mil. O secretário de Saúde, Danilo Stanzani, afirmou que a operação econômica do município era muito ligada às indústrias, que pagavam convênios aos funcionários. E com a mudança de mercado, o setor varejista cresceu e esse setor não costuma manter o convênio de todos os funcionários. Ele também informou que o município se preparou para atender a demanda e que a prefeitura aumentou os investimentos em 30% na área de saúde. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde, que foi apresentado em audiência na Câmara Municipal na última semana, aponta que, em todo o ano de 2018, os procedimentos ambulatoriais somaram
11,5 milhões, enquanto em 2017 o total foi de 10,2 milhões. Na verdade, é que o que você estava falando, né? Com a crise, muita gente deixou de ter o plano de saúde pago pela empresa e teve que procurar outra forma de ser atendido na saúde, né? Tem um fator que o secretário, não sei se atentou, mas existe outra questão também, foi a corrida de pessoas para aposentar por conta dessa reforma. A pessoa, quando aposenta, sai do trabalho e pede o convênio e vai para o SUS. Isso também infla o SUS, né? Mas uma coisa importante é assim, além do desemprego e de toda a crise aí, tem uma questão que os planos de saúde estão passando por um processo de reestruturação do modelo de negócio. Então, por exemplo, antes o plano franqueava todos os laboratórios, os exames, os médicos. Agora ele cobra uma parte do funcionário. Então, o que o funcionário faz? Ele pega uma parte lá do convênio que é realmente fundamental e depois vai para o SUS complementar o diagnóstico. Reparte, né? Reparte ali. E isso, obviamente, acaba onerando o município. Agora, uma questão importante nesse momento de crise, como o secretário reportou, precisa ficar mais atento ainda na gestão da operação, porque aumentou, mas não aumentou o número de médicos, não aumentou a estrutura, não melhorou o sistema de informática do sistema de TI da prefeitura, que é um lixo, né, faz tempo. Então cai o sistema, tem delay, aí isso tudo impacta o tempo que era para estar atendendo o paciente, fica atendendo o computador, porque a ficha do paciente está no computador, para o médico poder analisar. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, se você tem isso tudo muito integrado, mapeado, o SUS, o Ministério da Saúde, repassa verbas de acordo com o atendimento aqui da cidade. Se você não tem isso bem reportado, o município deixa de arrecadar esse dinheiro do Ministério da Saúde e acaba tendo que pegar do caixa do município para cobrir essas despesas a mais. Então, tem que tomar cuidado com a gestão. Eu confio bastante aí no secretário Danilo Stanzani, é um excelente técnico, um excelente médico e também um bom gestor. Eu creio que ele está atento a isso. Vamos esperar aí. E atenção, você de São José dos Campos, hein? Avenida São João, na região oeste daqui de São José dos Campos, terá a faixa da direita interditada a partir de hoje, para a realização de mais uma etapa da obra do Arco da Inovação. O bloqueio ocorrerá entre as avenidas Eduardo Cury e Miguel Naquede, e, segundo a previsão, os trabalhos devem ser concluídos em 15 dias. Durante este período, a calçada, que fica em frente ao poupa-tempo, será demolida para a ampliação das pistas de rolamento. Segundo a Prefeitura, durante as obras, os pedestres vão caminhar por uma passagem protegida por cercas, que serão instaladas ao longo do trecho. A orientação para os motoristas é que respeitem a sinalização e reduzam a velocidade ao passar pelo trecho de obras. É impressionante ter que dar essa dica para o motorista, né? Mas muito cuidado de vocês, principalmente nesse período de chuvas ali vai estar bem complicado naquelas horários, principalmente de pico, entrada de escola, saída de escola, toda a atenção é pouca nessa região e com as chuvas em qualquer lugar onde você esteja dirigindo, não esqueça disso. E vamos ao esporte. No basquete, ontem o São José lutou, mas foi superado pelo Joinville em jogo válido pela primeira fase do NBB. Os joseenses perderam pelo placar de 87-84. O destaque da partida ficou com o ala armador americano Cook, do Joinville, que marcou 26 pontos. Poxa. Com a derrota, o time de Paulo César Jaú alcança a 13ª derrota na competição nacional e segue em 7º lugar na classificação geral com 30 pontos. Agora, a equipe da região volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Bauru, às 20 horas, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. E olha que notícia bacana aqui para o pessoal que gosta do futebol feminino. Pela primeira vez na história, a seleção brasileira de futebol terá um uniforme criado a partir do pedido das jogadoras. Segundo a fornecedora da seleção, os uniformes serão usados na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada em junho, na França. Uma das principais novidades foi sobre o caimento do calção,
que tem um corte inovador, facilitando a prática do futebol para mulheres. Além disso, a camisa traz uma frase na parte de dentro, abre aspas, mulheres guerreiras do Brasil, fecha aspas. A estreia dos novos uniformes será nos próximos amistosos da seleção, que já está na preparação para o Mundial, que começa no dia 7 de junho. O Brasil está no grupo C, onde vai enfrentar a Jamaica, a Austrália e a Itália. Essas poderosas mulheres brasileiras não estão deixando fraco, não estão enfraquecendo, não. Que bacana isso aí, hein? Nós vamos aí para o final dessa edição, ainda no esporte, mas com uma notícia triste. Foi velado nesta madrugada o corpo do ex-jogador Coutinho. O ídolo do Santos morreu nesta terça-feira aos 75 anos, na casa da filha, com quem morava há 4 meses. A causa da morte foi um infarto agudo no miocárdio, causado em decorrência de diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Coutinho nasceu em Piracicaba no dia 11 de junho de 1943 e formou, com Pelé, uma das maiores duplas de ataque da história do futebol, dando ao Santos 2 títulos mundiais em 1962 e 63. O ex-jogador é também o 3º maior artilheiro da história do time alvinegro, com 368 gols em 457 partidas. Já vestindo a amarelinha, Coutinho trouxe a Copa do Mundo para a seleção em 1962. O Santos Futebol Clube declarou luto de 3 dias. Indiscutivelmente, uma grande perda para o Brasil, e não só o Santos declarou esse luto, mas eu tenho certeza que todo amante de futebol e todo cidadão brasileiro, conhecendo um pouquinho da história desse grande brasileiro, está hoje de luto. Um bom dia para você e até amanhã.